Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos aqui para os últimos tópicos da unidade 1 do livro de Algoritmos e Lógica de Programação 1 de vocês, tá bom pessoal? Bom, a gente já viu aqui sobre conceitos de algoritmos, tipos de algoritmos, expressões variáveis e constantes, tá? E agora a gente vai entrar em funções intrínsecas, atribuição, entrada e saída de dados e por fim a gente vai ver a estrutura geral de um algoritmo, tá gente? Funções intrínsecas. As funções intrínsecas, moçada, elas são aí algumas funcionalidades pré-programadas que estendem o poder de resolução de vocês, de um algoritmo, tá? Então são funcionalidades prontas que se pode utilizar de maneira direta. Você pode chamar essa funcionalidade diretamente para que você não precise programar isso no braço, desenvolver isso no braço, tá? Então não é preciso entender o funcionamento interno, como que essas funções trabalham internamente. A gente só precisa saber qual que é o resultado que a gente quer, tá? Geralmente são funções matemáticas. Por exemplo, ó, SQRT é uma função intrínseca que calcula a raiz quadrada. Você não precisa saber como que esse algoritmo faz internamente, só precisa saber que você fornecendo um valor para a função SQRT, você vai ter como resultado a raiz quadrada daquele número que você ofereceu, tá? Nós temos aqui as funções POL ou EXP, né? Que são aqui as funções de exponenciação, tá? A função ABS, que retorna o número absoluto, a função cos, que é a função do cosseno, a função sin, que é a função que calcula o seno de um número, e assim por diante. Então são funções pré-prontas que te ajudam a resolver um problema, geralmente matemático, sem que você precise resolver isso no braço, tá? E agora vem o conceito de atribuição, que a gente já trabalhou aqui em alguns tópicos anteriores da unidade 1, mas que agora a gente vai ver de fato, tá? O que é a atribuição, gente? A atribuição, ela é uma operação para armazenar ou alterar o conteúdo de uma variável, tá? Muito bem. O que a gente pode fazer? A gente pode pegar um literal ali, tá? Ou uma expressão e jogar. O que é um literal? O literal é um número ou é um texto? Ou uma expressão. E a gente pode jogar isso para dentro de uma variável, fazer com que a variável armazene o resultado de uma expressão, ou armazene um número arbitrário qualquer, ou armazene um texto, para mim ali dentro do meu algoritmo, tá? O símbolo que a gente vai utilizar aqui em pseudocódigo é essa setinha, beleza? Para não confundir a cabeça de vocês. Porque existem literaturas que tratam a atribuição como um igual, ou como dois pontos igual, ou como esse menor que, com um tracinho do lado, né, fica aparecendo aqui uma seta, ó, tá? Para nós, a gente vai trabalhar com essa setinha aqui, ó, beleza? Então, o que significa? Significa que o que está do lado direito da seta vai ser jogado para o que está do lado esquerdo da seta. De novo, o que está do lado direito vai para o lado esquerdo, ok? Exemplos aqui, ó, de atribuição, tá? Como é que a gente faz, ó? Uma variável recebe, olha a setinha ali, um valor. Então, o que está do lado direito vai para o lado esquerdo, certo? Então, o valor vai ser armazenado dentro da variável, ok? Lê-se da seguinte maneira: variável recebe valor, tá? Alguns exemplos aqui, ó. Peso recebe 50,5. E aqui a gente já pensa no seguinte: qual que será o tipo de peso? Peso deve ser uma variável tipo real, né? Porque ela armazena um número com casas decimais, tá? Aqui eu tenho a variável num1 recebendo 10. Então, a partir desse momento no meu algoritmo, a variável num1 valeria 10, tá? Olha o que eu posso fazer aqui, ó. Eu tenho uma variável que eu chamei de centímetros e eu fiz a variável centímetros recebendo metros vezes 100. Para nós aqui, o asterisco é a multiplicação. Então, a variável metros vezes o número 100 vai ser armazenada dentro da variável centímetros, tá? A variável centímetros aqui nesse caso pode ser tanto valor real quanto valor inteiro, sem problemas. Agora eu tenho aqui a variável área recebendo 3,14 vezes R elevado ao quadrado, tá? Fórmula da área de uma circunferência lá. Variável letra 2 recebe A. Percebam aqui, ó, A está com aspa simples, porque é um caractere isolado.
tá? Vocês vão ver isso no livro de vocês. A variável letra 2, então, ela é do tipo o quê? Do tipo caractere, beleza? Eu tenho aqui a variável nome, ó. Nome recebe Gilmar. Perceba que Gilmar aqui, ó, ele está entre aspas duplas, porque ele é um texto composto, não é um caractere único. Quando é um caractere único, eu uso aspas simples, tá? Quando é um texto todo, eu uso aspas duplas, ó. Perceba aqui, ó, embaixo, ó. Variável mensagem recebe erro fatal, tá? E por fim, lá embaixo, eu tenho a variável flag recebendo falso. Falso, professor? Falso é texto ou falso é um valor? Ó, perceba que falso não tem aspas nenhuma, tá? Então flag é do tipo booleano ou lógico. Ou flag vale verdadeiro ou flag vale falso, tá? Não é texto nesse caso aqui, é um valor mesmo, tá? Então a atribuição é inserir para dentro das variáveis um valor, ok? Modificar o valor daquela variável, tá? E por fim a entrada e saída de dados. O que seria entrada e saída de dados, tá? Entrada de dados. Na entrada, o usuário está inserindo informações. Então imagine que você está programando um programa, está criando um software, e em certo momento o usuário vai ter que clicar naquele programa para apertar um botão, ele vai ter que digitar um texto e apertar Enter, tá? Então o usuário está interagindo com o programa de maneira a informar para o programa alguns dados, tá? Então entrada de dados. O usuário está inserindo informações. Pelo teclado, pelo mouse, etc, tá? Aqui no pseudocódigo a gente vai utilizar o seguinte comando. O comando é o leia. Toda vez que você vê leia no seu algoritmo, você vai esperar que o usuário esteja inserindo algum dado para dentro do algoritmo, tá? Qual que é a sintaxe aqui, professor? A sintaxe é a seguinte, ó. Leia, e aqui entre parênteses, você coloca o nome da variável ou o texto. Aliás, realmente só o nome da variável que você quer que o usuário armazene. Então, dentro da variável que tiver dentro do leia aqui, vai ficar salvo o valor que o usuário ele informou, tá? Não necessariamente a gente precisa ter o parênteses. Existe uma outra sintaxe aqui, ó, que é direto leia e aí o nome da variável sem parênteses. Tanto uma quanto outra, elas são aceitáveis, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, leia idade. Vamos dizer que o programa está rodando e aí o programa manda uma mensagem para o usuário. Digite o valor da idade. Na sequência, o usuário digita lá 25, tá? Então, para dentro da variável idade, vai entrar o valor 25, tá? É mais ou menos isso. Aqui fica parecendo um 28, né? Vamos lá, vai. 28, pronto. Para ficar menos feio, tá bom, moçada? E na saída de dados, tá? Na saída de dados é a forma de dizer algo ao usuário, através de impressões na tela ou na impressora, tá? Então, quando o usuário quer informar alguma coisa para a máquina, a gente usa o leia no algoritmo. Quando a máquina quer informar alguma coisa para o usuário, ela vai usar o escreva no algoritmo, tá? Esse escreva vai imprimir ou dados na tela do computador, ou numa impressora, ou em um arquivo, etc. Beleza? O comando então aqui é o escreva, já falei para vocês, e a sintaxe ela é parecida com a do leia. Então se eu quiser escrever, por exemplo, o valor de uma variável, quanto que está valendo aquela variável naquele momento? Então eu vou digitar lá escreva e vou colocar o nome da variável entre parênteses. Ou eu vou digitar lá escreva, né, vou escrever no meu caderno escreva, e aí eu vou colocar o nome da variável que eu quero imprimir na tela, ok? Ou eu também posso escrever uma mensagem literal, não preciso escrever o valor de uma variável. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu quero escrever um texto qualquer, eu vou digitar lá, escreva, tá? E aí, entre aspas duplas, muita atenção, eu vou escrever lá, texto literal. Então, nesse momento, vai aparecer escrito na tela para o usuário realmente lá, texto literal. Se eu quiser escrever alguma coisa do tipo, sei lá, vou escrever meu nome para o usuário, tá? Pietro, tá? O que aconteceria? Eu teria que colocar entre aspas duplas, porque daí vai aparecer de fato Pietro para o usuário. Se eu não colocar aspas duplas, a máquina acha que Pietro não é um texto, mas ela acha que Pietro é uma variável, tá? Então tem que aprender a diferenciar isso, beleza, moçada? E aqui embaixo uma última sintaxe, ó. Escreva o texto literal, só que agora sem os parênteses ali, tá? Então, por exemplo, ó, escreva número, entre aspas duplas. O que significa? Vai aparecer na tela para o usuário lá, número. Tá? Vai aparecer essa palavra para o usuário, número, certo?
No item 2 ali, ó, escreva num. Nesse caso, num não está entre aspas duplas. Então, num, por exemplo, vamos dizer que num valia 10, tá? Pô, num é uma variável, certo? A variável vale 10. Então, quando a máquina chegar nessa instrução aqui, escreva num, o que vai aparecer para o usuário é o valor 10, tá? Por fim, a última ali, ela combina texto com uma variável. Então, ó, escreva, aí entre aspas duplas, ó, o número é, 2 pontos. Aí eu separo por uma vírgula aqui, ó, vírgula, e aí a variável que eu quero imprimir, num. O que seria impresso na tela nesse momento? Seria impresso literalmente o que está entre aspas e seria impresso o conteúdo da variável que não está entre aspas. Então eu vou escrever lá em cima, ó. O que seria impresso é o seguinte, ó. O número, tá? É. E aí qual que é o valor da variável num? Acabei de falar que ela vale 10. Então vai aparecer isso aqui escrito para o usuário na tela, ó. O número é 10. Essa porção aqui escrita literalmente, ó, o número é, ela está definida dentro das aspas, ok? E esse valor aqui 10, perceba que não tem nenhum 10 escrito aqui embaixo, ó. Por que não tem? Porque é a variável num que vale 10. Beleza, moçada? Então é isso. E aí, por fim, a estrutura geral de um algoritmo, tá? Então vocês vão ver, a hora que vocês forem resolver os exercícios de vocês, tá? Vocês vão perceber lá que todo algoritmo ele começa com a palavra algoritmo, uma palavra reservada. Aí você tem que dar um nome para um algoritmo, tá? Aí você tem ali a porção que você digita lá var, você escreve var, e aí você lista as variáveis que você vai utilizar naquele algoritmo. Então você tem o nome da variável e o tipo da variável. Você pode ter uma outra variável aqui com um novo tipo e assim por diante. Tá? Quando você terminar de declarar suas variáveis, você dá início ao algoritmo. Aí você realmente coloca a sequência de passos correspondente à solução do seu problema. Então você vai ter um bloco de comandos aqui, um outro bloco de comandos na sequência, até que você chega ao fim do seu algoritmo. Tá? Por fim, uma coisa muito importante que vocês vão ver agora, que eu vou citar para vocês, mas que vocês vão ver eu cobrando isso de vocês durante as aulas, tá? Que é a indentação. Então, sempre estar atento à indentação, tá? O que é a indentação? A indentação é você recuar o código. Ó, perceba aqui que quando eu coloco algoritmo, eu escrevo algoritmo e aí eu recuo. Ó, eu dou um recuo aqui, ó, para eu saber que essa var aqui, ela pertence ao meu algoritmo, ó. E aqui os nomes das variáveis tem um recuo ainda maior, tá? Aí eu venho aqui e dou o início. No início eu dou mais um recuo aqui quando eu inicio o bloco de comandos. Por quê? Porque esse bloco de comandos aqui, ó, ele pertence ao início e ao fim do algoritmo, tá? Vocês vão entender essa questão da indentação e esse recuo conforme vocês vão praticando e vocês vão lendo os algoritmos no livro de vocês, tá? Com a indentação, o código fica mais legível, tá? E além de ser uma boa prática de programação para que você entenda o que você fez e outras pessoas também. Ok, moçada? Bom, em suma, a gente viu conceitos de algoritmos, formas de representar algoritmos, variáveis, constantes, expressões, funções intrínsecas, atribuição e entrada e saída de dados, tá? Por fim, eu quero chamar a atenção de vocês. Não deixem de exercitar, moçada. Você só aprende a fazer algoritmos exercitando, tá? Então peguem o livro de vocês e exercitem bastante, ok? No mais, desejo a vocês uns bons estudos e a gente se vê na próxima unidade. Um grande abraço.